Olá, pessoal. Bem-vindo ao meu canal. É um canal experimental em que muitos alunos questionaram para que que eu montasse um canal para mim. Então, eu preciso da sua compreensão e da sua colaboração. Dê o like para mim, inscreva-se no canal, ok? Para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Hoje falaremos, então, da teoria dos conjuntos, né? Assunto muito cobrado nos vestibulares, concursos públicos, no Enem, no PAS, certo? Então, vamos começar a trabalhar com este assunto. O que são conjuntos? Conjuntos é a coleção de coisas, pessoas, objetos, coleção, reunião, agrupamento, tudo isso junta para formar um conjunto, ok? Bom, os conjuntos numéricos, que são os que importam para nós no momento, são os conjuntos representados basicamente, né, pelos números. Porém, nós precisamos saber como representar esses conjuntos. Eles são representados sempre por letras maiúsculas. Observem que eu tenho a letra maiúscula e entre chaves. Porém, quando os elementos desses conjuntos são letras, elas devem ficar minúsculas para diferenciar exatamente do conjunto. Uma outra representação é por notação, onde você define as propriedades dos seus elementos. Nesse caso, x pertence ao conjunto A, tal que x são as 5 primeiras letras do alfabeto. Fica claro quais são as 5 primeiras letras do alfabeto: A, B, C, D, E. E pegando o mesmo exemplo, temos a terceira maneira de representar o conjunto, que é através do diagrama de Venn. Ele pode ser um círculo, um elipse, um quadrado, um retângulo, qualquer figura geométrica, porém ela deve ser fechada, ok? Vamos então falar dos conjuntos numéricos propriamente ditos. O primeiro deles é o conjunto dos números naturais. Ele é composto do 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Observe que o zero, alguns autores não consideram que pertence aos números naturais. Porém, vamos manter essa definição por enquanto. E ele é representado pela letra N. O segundo conjunto é o dos números inteiros, representado pela letra Z. Ele é representado por todos os números negativos, o zero e todos os positivos. Lembrando uma coisa, o zero ele é maior do que qualquer negativo. Assim como o menos um é maior que o menos 2, que é maior que o menos 3, e assim por diante. Ok? Vamos ao conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Não confunda com a letra R. R é de reais, ok? Bom, o conjunto dos números naturais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma A sobre B, ou seja, na forma de fração. E aí incluem-se também os decimais e as dízimas periódicas, que nós vamos, ao final da apresentação dos conjuntos numéricos, falar um pouquinho sobre essas dízimas periódicas, em que A pertence aos inteiros e Z e B pertence aos inteiros. Vejam, esse asterisco significa que é diferente de zero, porque sabemos que em matemática uma divisão por zero ela é inexistente, ela gera uma indeterminação. Continuando, o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. O número é chamado irracional quando escrito na forma decimal, apresenta um número de casas decimais sem apresentar períodos. O que significa apresentar períodos? Ou seja, números que não se repetem, né? São os números infinitos e não periódicos, certo? Por exemplo, o π, que é 3,1
4, 15, 7 e assim por diante. O número de Euler, ou Euler, né, que é 2,718 e assim por diante. A raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, a raiz de qualquer número primo é um número irracional. Para terminar, na nossa gama de estudos, temos o conjunto dos números reais, representado pela letra R. É a união de todos os conjuntos vistos até aqui. A notação que temos é que quando você tem um R, ou um Z, ou qualquer outro conjunto com o asterisco aqui em cima, significa que ele é diferente de zero. Temos o R com um maisinho aqui embaixo, o sinal de adição aqui embaixo. Quer dizer que são todos os números não negativos, ou se quiserem, os positivos. A mesma coisa para o sinal de subtração aqui, o sinal de menos. São os conjuntos não positivos, ou seja, os negativos. Alguns autores colocam os símbolos também aqui em cima, tá? Mas lá na frente, lá no terceiro grau, você essa colocação desse sinal em cima, ele pode ser confundido na hora de você trabalhar com limites laterais. Dando continuidade aí, temos ainda o conjunto unitário. É o conjunto que possui apenas um elemento, o próprio nome já diz, né? Unitário. Conjunto vazio. Vejam, ele é representado com as chaves sem nada dentro ou com o zero cortado. Este é o símbolo do conjunto vazio. É o conjunto que não possui elementos. Muito cuidado agora aqui. Quando você quer representar um conjunto vazio, ele tem que ser representado desta maneira ou desta maneira. Nunca pode ser representado desta maneira. Por quê? Porque isso aqui não representa um conjunto vazio. Ele, na verdade, é um conjunto unitário com o símbolo do conjunto vazio. Ok? Atenção nisso aí. Muito aluno desatento comete esse tipo de erro. E, finalmente, o conjunto das partes, representado, né, por P de A. Pode ser A, B, C, X, Y, qualquer um. Esse A, na verdade, é o teu conjunto, que é formado pelos subconjuntos do A. Como nós vamos determinar a quantidade de subconjuntos que esse conjunto A, no caso aqui, terá? Muito simples. Aplicamos uma formulazinha básica onde nós temos uma potência de 2, onde n é o número de elementos do conjunto A. Se o conjunto tem 2 elementos, é 2 elevado a 2. 3 elementos, é 2 elevado a 3. 4, 2 elevado a 4. E assim por diante. Ok? Vamos fazer uma observação muito importante aqui e também dar um exemplo. O conjunto vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos. Então, o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. E todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Vejamos o exemplo aqui. Eu tenho o conjunto A dado por 1 e 2, ou seja, 2 elementos apenas. O conjunto das partes de A, ou seja, os subconjuntos de A, é formado apenas pelo 1, o 2, o 1 e o 2 e o conjunto vazio, né? Porque o conjunto vazio é subconjunto de todo o conjunto. Observem também que na hora que eu determinei a colocação dos subconjuntos, eu tenho uma chave do lado de fora, porém cada subconjunto fica entre chaves. Isso diferencia um subconjunto do elemento 1. Como eu disse a vocês, lá na hora que estávamos falando do conjunto dos números racionais, nós temos os números que podem ser escritos na forma de fração ou na forma decimal.
dizer que o conjunto dos números racionais ele é o conjunto dos números infinitos, não está completa a definição. É preciso que seja infinito e periódico. Aí você tem, então, uma dízima periódica. Como representar isso? Por exemplo, o número 0,555, reticência, significa que vai dar 5 até o infinito. Outra maneira de representar esta dízima periódica aqui é colocando 0,5 e em cima do período, ou seja, do número que se repete, nós colocamos um traço. Veja na sua forma fracionária como representar. E aí é que vai o bizu. Eu pego o meu período, é o numerador. E se o meu período é apenas um número, eu acrescento o 9 no denominador. Vamos seguir. Eu tenho o número 2,6161, ou seja, o 61 ele irá se repetir indefinidamente. Portanto, uma outra maneira é 2,61 com um traço em cima. Como fazer isso, né? Como achar a sua fração geratriz? Ou seja, 5 nonos deu origem à dízima 0,5. E como achar a fração geratriz do número 2,61? Ou melhor, da dízima, né? 2,61. Pegamos todos esses números que estão aqui, colocamos no numerador e dele subtraímos o inteiro, ou seja, o que está antes da vírgula. Como o período é formado por dois números, eu acrescento dois noves. Um número, um nove. Dois números, dois noves. Três números, três noves, e assim por diante. Efetuamos a conta, cheguei 259 sobre 99. É, então, uma fração irredutível. É a fração geratriz da dízima 2,61. Vamos falar agora uma dízima periódica composta. Qual a diferença da dízima periódica composta para a dízima periódica simples? Vamos voltar aqui. Observe que na dízima periódica simples, o período ele vem logo depois da vírgula. E o procedimento continua, então. Pego 312 e desse 312 eu tiro o que não é o período, chegando a 309 sobre 990, que simplificado dá 103 por 330. Vamos a mais um exemplo? 1,725555. Ora, o período é o 5, né? 9. Como fazer isso? 1,725. Como o período é o 5, o traço em cima do 5. Pego todo este número aqui, jogo no numerador e diminuo o que não é período. Sempre vamos diminuir o que não é período. Porém, o período é uma casa, é um número, então é 9. E o que não é período? São dois números, são então 2, 0. Aqui eu tenho um número, um zero, dois números, dois zeros. Chegamos então a 1553 sobre 900 avos, certo? Fração irredutível, ponto final. Tudo bem aí? Vamos continuar. Aqui eu peguei um exemplo de uma adição simples, mas é uma adição de dízima periódica. Você não pode fazer esse tipo de conta. Atenção, pessoal, esse tipo de conta você não pode efetuar, pegar 1,333 e somar com 0,16666. Você não pode fazer isso. Você tem que, então, convertê-los para a sua forma racional, ou seja, a sua forma fracionária, usando, então, o que foi explicado nos slides anteriores, ok? Vamos dar uma olhada como fica, então. Então, eu vou pegar 1,333 e converter
para a sua forma de fração. O período é o 3. Vou juntar, então, 1 e o 3, formam 13. Tiro o que não é período, que é o 1. Período simples, 9. Fazendo as contas, cheguei a 4 terços. Mais 0,16666. Muito bem, né? É uma dízima composta. Então, eu tenho lá, pego o 16, tiro o que não é período, período simples, 9. Um número que não é período, 0. Cheguei, então, a 15/90, que dá um sexto. Agora sim, eu posso, então, efetuar a minha conta, certo? Onde eu tenho 4 terços mais um sexto. Fazendo o MMC, nós teremos 6 dividido por 3, dá 2, vezes 4, dá 8. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 dá 1. 8 mais 1, 9, e o 6 a gente repete. Simplificando essa fração, chego a 3/2. Posso deixar na forma de fração, ou poderia dividir o 3 por 2, iria achar então 1,5. Para verificar se uma determinada fração irredutível equivale a um decimal exato, por exemplo, 3/2 é um decimal exato, porque você dividindo 3 por 2, você acha então 1,5. Devemos decompor o denominador. Esse decimal será exato se os seus fatores primos, ou seja, na fatoração, aparecer apenas o 2 e o 5. E será um decimal periódico se algum fator for diferente de 2 ou de 5. Aparecer qualquer outro número além do 2 e do 5. Vamos ver um exemplo? Temos lá 7 dividido por 50, ou 7/50. Então, vejamos. Eu vou fatorar o denominador. 50 por 2 dá 25. Não posso mais por 2, também não posso por 3, nem por 4, só posso por 5. Vai me dar 5, 5, 1. Então, eu tenho a fatoração disso aqui é o 2 vezes o 5 ao quadrado. Observem que só aparece o 2 e o 5. Portanto, eu posso afirmar que 7/50 vai me gerar uma decimal exata. Vamos ao outro exemplo. 16/30. Eu poderia simplificar, ficaria 8/15. Tá bom, mas aí eu não iria conseguir mostrar a você o que eu quero. Bom, então vamos deixar sem a simplificação. Vamos fatorar o denominador. 30 é um número par, logo é divisível por 2, que vai me dar 15. 15 é múltiplo de 3, então dividido por 3 vai me dar 5. 5 só posso dividir por 5. Então vejam, a fatoração do 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Agora, observe que aqui aparece o 3. E, pela definição, quando aparece qualquer número diferente de 2 ou de 5, esta fração ela vai gerar, então, uma dízima periódica. Ficou claro? E, finalmente, a representação diagramática, né, ou gráfica, como queiram, né, dos conjuntos. Observem que os naturais está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais, que está dentro dos reais. Ou melhor, os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais, certo? Observem que eu aqui fora eu coloquei o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, ele está contido no conjunto dos reais. Porém, ele não contém os outros conjuntos, tá ok? Há uma discussão entre alguns autores de que esse conjunto dos irracionais ele deveria estar aqui fora também. Mas como a tendência é que essa definição prevaleça, a gente mantém aí.
Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula, tá? Dê o like lá para nós, assine o canal e assista a nossa próxima aula, que é para darmos continuidade ao assunto conjunto. Um abraço.